Então vamos começar a nossa live, né, com o tema de tudo sobre fundações em construção no Light to Frame. Nelson, eu queria começar com um tema um pouquinho mais polêmico. A gente já começar falando sobre a importância do projeto como um todo, mas falando da parte de precificação. Você já tem quantos anos de formado, mais ou menos? Cara, tenho. Ixi, essa é uma boa pergunta. Eu sou horrível com datas. Boa noite, então, Vitor, e obrigado pelo convite, cara. Meu Deus, a gente é parceiro de longa data aí e feliz demais de poder falar com você e sobre Light Steel Frame, que a gente tem uma parceria muito legal, já fizemos vários projetos juntos, né? Mas eu Sim. sou horrível com datas, cara. Eu acho que deve ter, sei lá, vamos contar aí uns 10 anos, né? Eu acho que por aí. Se a minha idade eu tenho dúvida, cara, tenho que perguntar pra minha mulher. Mas na sua época não tinha uma competição de projetistas como tem hoje, né? Cara, não, assim, bom, no início pelo menos não, né? Se bem que assim, eu já peguei uma época bem concorrida, assim, né? Os, já era bem disseminada a parte de software e tudo, né? Então, mas assim, é, eu acho que por um lado é positivo, mas por outro também é negativo, porque de certa forma acaba pulverizando e tendo muitos profissionais, né? E nem sempre com a qualidade que a gente precisa, assim, sabe? Então, e assim, uma coisa também, Vitor, que eu tenho percebido muito no mercado é a velocidade que está sendo exigida dos profissionais para a entrega dos projetos. E muitas vezes você não tem tempo de fazer revisão, não tem tempo de, de detalhar da forma que deveria ser detalhado, então é algo que é bem difícil, essa parte, assim, dos preços muito apertados, a gente acaba, uma dificuldade muito grande, assim, que a gente tem. Eu queria entrar justamente nesse assunto do preço, porque nem sempre a gente consegue justificar o preço com a qualidade. Exato, Eu acho que até você que tem uma experiência maior sente muito isso, né? com Tem certeza. uma puta experiência, mas às vezes tem que realmente concorrer na questão do preço com uma pessoa que você sabe que não vai entregar igual você. Exato, exato. Muitas vezes o que acontece, até outro dia eu estava conversando com o meu pai, né, e a gente falando sobre valores de RTs e tudo, né, e eu, assim, falando francamente sobre, por exemplo, a taxa da RT, eu acho completamente um valor que é pago e que não retorna para o profissional. Eu estava olhando agora, nos últimos 2 anos a gente pagou R$ 80.000 de RT, nosso Nossa. escritório. Então, e se tu me perguntar o que que isso voltou pra gente, eu vou te dizer que nada, não, nada, absolutamente nada. Mas tem a parte de fiscalização e tudo. Eu acho que o CREA é bacana essa parte de fiscalização, mas eu acho que já estaria incluso na anuidade, né? A Uhum. anuidade não é barata, né? Imagina quantos profissionais pagam aí a anuidade. E a RT não é nada mais do que um documento emitido por um software que não, eh, se tivesse ainda conferência de projetos, né? Aí meu pai falou, aí eu falando sobre essas coisas com ele, ele disse assim para mim, mas esse valor da RT vocês têm que colocar no preço. Daí eu falei, daí a gente começou a comentar sobre essa dificuldade, né, da concorrência entre os profissionais. Você viu que é ele e um computador. Muitas vezes o software é craqueado, muitas Uhum. vezes a, a luz é a de casa, o telefone é o próprio celular profissional dele, então, e, e muitas vezes e é difícil, a concorrência é complicada, porque assim, quanto que um profissional hoje visa em ter de renda, é uma boa renda, né? Se pegar um salário mínimo, né? Quantos projetos você tem que fazer para você ter um salário mínimo de engenheiro, né? De engenheiro. São poucos projetos, não é muitos projetos. Então, a conta que o recém-formado, né, a pessoa que está iniciando faz qual é a conta? É
os meus custos e o Uhum. quanto eu quero ganhar por mês, né? Tá tudo certo. Só que ele tá de uma forma completamente fatídica, ele está concorrendo contigo, que já não tem mais esses custos e tentar agregar valor e mostrar esse diferencial, muitas vezes é muito difícil, cara. Muito, né? E quando a gente entra no steel frame, aí que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? A gente está sentindo na realidade a experiência com alguns projetistas. Você já teve que salvar a gente com alguns projetos que veio de clientes mal projetados. Por quê? Já entrando no nosso assunto de fundação, a gente tem um problema bom com o steel frame, né? Que as cargas nossas de estrutura são muito leves. E isso, às vezes, com um projetista inexperiente, ele assusta com aquilo, né? Exato. E aí superdimensiona a estrutura, simplesmente porque acha que aquelas cargas não vão acontecer, e aí faz o cliente ter um custo a mais com a fundação sem necessidade. Mas justamente quando a gente entra no ponto da inexperiência do projetista, né? Exatamente. É, eu me lembro de um caso aí que a gente teve juntos, inclusive, que foi da adoção, assim, um simples critério, né, que é a adoção de uma determinada espessura para o radier, né? Isso já vai influenciar de forma veemente nas armaduras. Então, se você adotar uma espessura muito grande, isso influencia na armadura mínima. E aí, muitas vezes, mesmo os esforços sendo pequenos, a tua taxa de concreto está alta, tua taxa de aço está alta, mas não porque é uma real necessidade do radier. Falando especificamente do radier, mas qualquer tipo de fundação vai acontecer isso. Mas especificamente do radier, o consumo, eu me lembro até do caso, o consumo de aço e concreto era um absurdo. E simplesmente por conta da adoção errada de uma altura desnecessária, uma espessura desnecessária de radier, né? Esse exemplo que o Nelson está falando, a gente saiu de um radier de 25 centímetros para uma casa térrea de 160 metros quadrados para um radier de 10 centímetros. Então, em custos, Exato. a gente fez uma simulação de custos só de aço e concreto. Só aí a gente teve uma redução de 40 mil reais. Imagina contar forma, que a gente vai ter uma madeira um pouco menor, contar o trabalho da mão de obra que vai ser menor. É um valor que é totalmente significante. Uma casa que vai custar menos de 1 milhão, você economizar 50 mil reais é muita coisa, né? Muita coisa. E para ver como o nosso trabalho, ele. Porque, cara, 50 mil reais é muito dinheiro, né? Se você for pensar assim, meu Deus, um projeto de fundação viabilizar 50 mil reais a menos na execução. Então, claro, utilizando normas técnicas, né? A segurança, tudo dentro dos parâmetros, mas nossa, é um absurdo a quantidade que pode reduzir de custo em uma obra. E isso eu imagino que também vai influenciar até na decisão do cliente por adotar um sistema construtivo ou outro, né? Exatamente. Você saberia dizer, mais ou menos, se fosse para a gente fazer em concreto, comparado com o steel frame, o quanto que a gente pode ter de redução, mais ou menos, da fundação, por ser mais leve a estrutura? Putz, é muito difícil, assim, de ter um valor específico, assim, mas as cargas são assim infinitamente menores assim, né? Então, e muitas vezes adota-se a o pessoal Rodolfo está colocando 50 mil reais a menos em uma obra de 160. Pois é. Isso é o que a gente É, presenciou, né? Tem o que a gente ainda não presencia, que todo dia deve ter um desse, né? parece história de pescador, É, né? Pá, tá louco. Mas é verdade, pessoal, foi o que aconteceu, assim, realmente, assim. E é um descuido, um deslize pequeno, assim, esse caso aí é o caso, né? Por exemplo, o Radier estava com 25 de espessura, se eu não me engano, e a malha era armadura mínima, né? Eu botei o olho no projeto e falei, cara, isso aqui tá com armadura mínima. Era FIT 10 a cada 12, uma coisa assim, né? É a armadura mínima para espessura de laje
de 25 centímetros. Daí você imagina uma casa térrea com 160 metros quadrados com um radier com espessura de 25. Cara, eu vou ter alguma coisa errada, né? Então aí o Vitor me perguntou, pô, será que dá para reduzir? Eu falei, não tenho dúvida, né? A gente não quer ser antiético, mas ao mesmo tempo também tem que prezar pelo cliente, né? Exatamente. E Porque a até gente falando estava falando, do do custo, custo né? que poderia reduzir, Pois é, se fosse de concreto. eu não, assim, não consigo te dizer, assim, um valor específico, mas eu acredito que tenha redução de custo, apesar de que eu não, aí tu pode, claro, me orientar e dizer, mas eu tenho a impressão de que quem compra o steel frame não tem necessariamente a visão, claro que é um projeto custo-benefício, mas muitas vezes opta pela agilidade, por exemplo, o Radier, em relação, por exemplo, a Vig e Sapata. Nem sempre é a fundação. O Radier vence em termos de custo de material, né? Em relação a Sapata e Viga. Mas a velocidade de execução, se você faz um piso zero, por exemplo, é absurda, né? Sim. É isso, é até um outro tema que eu queria abordar, é isso. Quando a gente vê o marketing do steel frame, é sempre que a fundação é radier, ou no máximo coloca um sapato à corrida. Aí eu queria que você explicasse que, na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, eu acho que a gente pode fazer qualquer tipo de fundação, tirando estaca profunda, né, que não vai fazer uma obra de steel frame, mas as outros tipos de fundações, a gente até, acho que a gente tem uns 4 projetos juntos. Se eu não me engano, cada projeto foi um tipo de fundação diferente. Aquele primeiro a Exato. gente usou estaca pré-moldada, porque o terreno tinha muita. Pô, é Era o verdade, nível do né? lençol freático alto. Uhum. Aí É verdade. E essa a lá gente. tinha uma laje também, né? E ainda tinha uma laje suspensa. Então foi uma solução diferente. Depois a gente fez com radier para essa casa menor. Depois aquela outra casa maior a gente fez um viga baldrame Foi. com Sapato e Viga. Uhum. sapato e viga. Então, tipo assim, 3 projetos, 3 soluções diferentes. Então já tira essa ideia de que é só radier e é só sapato. É, Corrida, né? exato. E são os fatores que estão ali ao redor de toda a decisão. Por exemplo, né, desse projeto, eu acho que o específico estava comentando sobre sapatas e vigas. O grande problema ali é que tinha um aterro, né? E, e apesar de ser possível fazer um aterro controlado, não é o mais comum, né? Então, o que a gente comentou e optou foi por realizar essas sapatas lá no nível do terreno natural e elevar em vigas baldrames. Então é isso. O importante de tudo isso eu acredito que seja ter um bom profissional, né, te orientando, né? E o primeiro que tem que ser contratado é um bom profissional de arquitetura, um bom profissional que entenda do light steel frame, né? Como é que vai, por exemplo, como é que o proprietário, né, que vai estar construindo a casa dele, dos sonhos dele, vai chegar até o Nelson. Hoje a Reale está com o site fora do ar, né? Muitas vezes ninguém me conhece, assim, lógico, e para você contratar o projeto específico de fundação, procurar o hidráulico, elétrico, isso aí é muito difícil tu achar profissional, saber quem é o profissional certo que vai te ajudar. Então tem que ter a ponte. Quem que é a ponte? Hoje eu entendo que Daylight Steel Frame é a bica. Eu entendo Sim. disso. Ô, Nelson, até você tocou nesse assunto do projeto. Acho que é importante a gente falar também que a gente falou da dificuldade com projetistas estruturais, mas a gente, na verdade, tem uma dificuldade com projetistas no geral, né? E principalmente quando a gente começa com o arquitetônico, que é o norte de tudo. Eu gosto de falar que os projetistas que vêm depois é a arquitetura que vai dar a base para todos eles. Projetista estrutural, hidráulico, elétrico, eles são dimensionadores, eles vão dimensionar a estrutura. Até se o arquiteto quiser colocar onde que tem pilar, ele deveria colocar, né? Para você só dimensionar o pilar que vai ser.
E aí hoje a exato. gente ainda tem dificuldade que às vezes o arquiteto não define os níveis corretos que vai ficar a casa. Aí como é que você vai considerar a altura da sua fundação? Como é que você vai considerar um muro de arrimo que pode ter ali no terreno, né? Se você não saber o nível que aquele arquiteto quer que você deixe a casa, é impossível, né? E se tem um projeto bem detalhado, é o da Carla, né? Vamos ser sinceros, né, meu? Bah, tá louco. É difícil pra eu entender, mas assim que tá lá, tá, né? A experiência Eu, de Carla, obra, pela. né? É, claro, sem dúvida. Mas sim, cara, parte, tudo parte da arquitetura, assim, por mais que, por exemplo, eu tive outros, né, a- a- outros entraves, assim, dentro do escritório, desafios dentro do escritório, que, por exemplo, um deles era isso em concreto armado, né, mas era uma casa de altíssimo padrão, assim, em que eu, um um grande lado da casa, ele ficava em balanço completo, assim. E aí tinha, cara, a gente tentou de tudo, assim, para absorver mão francesa, as vigas parrudas, tentamos de tudo, cara. E assim, por mais que eu queira fazer uma solução econômica, né, o projetista em si, estrutural, queira fazer uma solução econômica, se a arquitetura parte de um projeto que é um projeto consumista, digamos assim, né, vai consumir muito material, não tem o que a gente fazer, né? Existe soluções de engenharia para tudo, tudo tem solução de engenharia. Agora, a grande pergunta é quanto que isso vai custar, né? Eu acho que esse é o grande ponto sempre. Dá para se ter um metro quadrado econômico e dá para se ter um metro quadrado com um custo muito alto, né? Exatamente. Só exagerar um pouquinho. Dá para ter um metro quadrado construído com uma velocidade, né, x, e dá para ter um metro quadrado construído na velocidade 2x, né? Dependendo do tipo, da tipologia, da, das opções que você vai adotando ao longo do projeto, né? Eu imagino. Sim. Ô Nelson, voltando ali o assunto da fundação, eu gostei muito que eu sempre tive na cabeça, a gente vai vendo ali acontecer e às vezes até pega como verdade, né? Na correria não busca saber realmente a verdade, que sempre quando tivesse aterro, automaticamente a gente tinha que estaquear o radier. E aí você me corrigiu e falou que na verdade não, depende, né? É, assim, isso é uma boa falsa verdade, porque previne muitos problemas de fundações em cima de aterro, assim. Mas, ao mesmo tempo, para onde é, entende-se que houve um controle, o que que é esse controle, né? São os ensaios de adensamento de solo, né? Então, você imagina aí, tem quais ensaios? Tem o Proctor, né? Daí tem o Proctor modificado, que é aquele que a gente faz na faculdade, que puxa lá e vai caindo e dando os golpes, daí depois a gente mede a massa, daí conforme a umidade que você vai adicionando, o solo fica super compacto ou menos compacto, né? Conforme a umidade baixa, ele fica muito fofo. Umidade é isso. E umidade muito alta, ele fica muito saturado, fica um banhado, né? Daí ele também perde densidade. E, e a busca é sempre essa umidade ótima, né? Quando a gente tem essa umidade ótima e uma boa compactação, a gente pode verificar lá no campo qual é o Proctor que a gente, relacionado ao Proctor, né? Proctor de 100, 95, quanto que a gente está conseguindo efetivamente compactar esse solo através de ensaios de campo. E daí a gente consegue, fazendo todo esse controle, você imagina, se a gente tem uma boa amostra de solo, e se a gente está compactando tudo que o solo tem a capacidade de compactar, eu aposto contigo que no mínimo uns 20 golpes de NSPT a gente está conseguindo, né? Aí, assim, uma forma leiga, né? Assim, talvez nem deveria falar em termos de números, mas eu digo assim, a gente vai ter um grau de compactação muito, muito alto. Então, o aterro, especificamente, não vai ser o problema do nosso projeto, né? Se tiver uma camada mole abaixo, que daí tem que ser verificada através de sondagem SPT, aí é onde o ponto. Mas
pelo aterro em si, se for um aterro bem feito, não temos o problema relacionado a esse aterro. Mas eu concordo contigo, é uma máxima, né? Sempre é falar, não, não pode colocar a fundação em cima de De aterro, né? aterro. E falando do steel frame, então, normalmente se for uma casa terra, é igual, aquela casa a gente tem um SPT 2 e por ser terra você já falou que já era mais que o suficiente para apoiar ali. Exato, exato. E assim, se for ver, se você for olhar, né, a maioria dos, dos parâmetros, né, que a gente utiliza, assim, de SPT, até no curso, cara, até no curso Fundação N0, se você for olhar lá as aulas, o que que eu digo sempre? Para apoiar fundações em SPT maior que 10, né? Por que que o Nelson está fazendo diferente daquilo que ele ensina, né? Se você for avaliar, um radier, ele tem um comportamento de deslocamento global, a partir do momento que ele tem a rigidez suficiente. Não sei se tu lembra, mas nesse projeto específico que a gente utilizou, que tinha um SPT2, a gente utilizou vigas para justamente enrijecer ele. Então, na verdade, não foi um radier liso, ele foi um radier nervurado. E isso significa que a laje ela está apenas ali para absorver o que o solo está exigindo dela e transferir para as vigas que vão combater esses momentos. Então, a gente enrijece esse radier para que exista. O grande ponto é as deformações que a gente está, que toda, como diz o professor de criança, toda fundação recalca, toda fundação, absolutamente toda. Agora, esses recalques estão dentro do admissível, esses recalques não são mais proeminentes de um lado da edificação em relação ao outro, de um canto da edificação em relação ao centro, então tudo isso tem que ser avaliado. Nesse caso foi possível, né? Por exemplo, terrenos arenosos com SPT baixo é mais indicado, apesar de o pessoal achar que areia, né, a princípio é pior, mas não, areia é melhor, né, causa recalques apenas imediatos, né, e não de longo prazo, como é a argila mole, Vide Santos, que recalca a vida inteira, digamos assim. Uhum. E puxando até de solo, faz algum tipo de diferença? Falando do nosso tema do steel frame, faz algum tipo de diferença essa facilidade da fundação ou não? É, como normalmente são feitos, meio que o tema steel frame, light steel frame puxa o radier, então a princípio não tem muita dificuldade em relação ao solo, né? É, a- a- o que a gente busca é que não tenha aterros já executados, né? Isso dificulta bastante aterros já executados, que contenham um solo mole, que não foi feito a parte de compactação inicial ali, né? Todo esse controle, porque daí, efetivamente, você imagina que uma parte foi colocado pedregulhos desse aterro e outra não. Então a gente não consegue ter a perfeita noção de que parte do radier, do aterro ficou mais rígida do que a outra, e isso pode causar recalques diferenciais que não, ou distorcionais ainda, que é pior ainda, né? Então a gente consegue, é, não consegue avaliar isso, então precisa se adotar a fundação profunda, né? Esse é o pior de todos, né? Quando precisa partir para a fundação profunda, eu acho que é o terreno menos adequado, digamos assim, mas tem casos e casos, e a gente procura fazer o mais econômico mesmo assim, né? Sim. Ô Nelson, a gente falou de projeto arquitetônico, a importância, ter bom projetista, depois contratar os projetistas complementares bem contratados também, para questão de custo-benefício. Depois a gente tem um próximo problema, está tudo pronto, cliente contratar a pessoa para executar. Que nível que Então, comentasse todos também um pouquinho esses da problemas. importância dessa contratação. Claro, a gente está falando aqui que o steel frame vai trazer uma fundação mais fácil de ser executada, tudo vai trazer a praticidade, mas às vezes a gente tem igual você falou, uma fundação ali com viga e uma laje que precisa de ter a conexão correta dessa ferragem.
Então a gente precisa de uma mão de obra que saiba fazer corretamente, né? E, aliás, eu sou suspeito para falar, mas mesmo assim preciso falar, todos esses problemas são resolvidos pela Vica. Que, inclusive, olha, não é puxar farinha, né? Mas gente, os projetistas de hidrossanitário elétrico, todo esse pessoal, assim, de verdade, a Carla, sem dúvida, na arquitetura, a turma é dedicada. Eu acho que eu sou o mais fraquinho ali. Não, você é o mais experiente. Mas de verdade, tem o pessoal ali de projeto assim, a execução sem dúvida, mas eu tenho mais contato com o pessoal de projeto. Estamos de volta. Eu acho que, não sei se é 30 minutos só agora no, aqui no É, Instagram. eu tô por fora, cara, faz Eu muito estou tempo que eu sozinho não agora. faço. Mas Mas a gente tranquilo. estava, eu tinha te perguntado ali da mão de obra, você falou que não sabia tanto responder, eu vou responder que como eu vivo esse dia a dia. E sendo bem sincero, cara, a gente tem, igual a gente vem tentando melhorar essa qualidade do projeto, aumentar o nível de informação do projeto. Só que a gente tem uma grande dificuldade lá na obra que a mão de obra não acompanha o nível de detalhamento também. A mão de obra tem muita, acho que a mão de obra tem muito costume de fazer as coisas por conta, fazer do seu jeito, que a hora que recebe um projeto com muita informação, ela fica perdida ali nas informações. E aí acaba que uma coisa que a gente faz como facilidade para o cara conseguir ver todos os detalhes acaba virando uma dificuldade porque o cara não consegue parar e se entender ali com o projeto. E aí acaba gerando uma dependência, às vezes, nossa ali de ter que ficar indo lá explicar aquele monte de detalhes que tem ali pro cara. E aí a gente fica sempre na dúvida, pô, e aí, será que é bom ou não ter esse tanto de detalhe? É, não, completo, entendo perfeitamente. E imagina, assim, a, às vezes eu tenho dificuldade para interpretar as arquiteturas, né? Então, imagina quem está no dia a dia da obra ali, né? A gente se coloca na posição da mão de obra, muitas vezes é um cara que não tem muita instrução, né? Então, é difícil, não é fácil. Eu imagino mesmo que deve ser uma dificuldade. E, e às vezes, imagina, sei lá, receber uma coisa mais simples, talvez o cara já vai pegar de partida e, né? O BIM é nesse sentido também, né? Muitas vezes ajuda, mas muitas vezes atrapalha. Não atrapalha, tem que saber como colocar as informações. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Por isso que a gente, na verdade, mudou até o modelo da nossa empresa para atuar com essa gestão dos projetos também, para que a gente conecte os projetos com a obra, porque hoje a gente enxerga que tem uma dificuldade muito grande no mercado de ter essa conexão. Que às vezes os projetistas simplesmente querem fazer o projeto e tchau, obrigado, É, vai para o por aí. pessoal da obra e o pessoal da obra acaba sofrendo, sinceramente acaba sofrendo porque, como você falou, você Exato. tem vários projetos para fazer. E aí você fez aquele projeto lá você faz projeto para o Brasil inteiro, né? Você fez projeto lá no lugar, a pessoa começa a executar, tem uma dúvida para te perguntar. É difícil você também dar atenção, isso eu entendo. É. Não, e eu E me aí, lembro até um caso específico nosso, que no começo eu tentei fazer um preço bem legal, né, pra gente trabalhar junto e tudo. E daqui a pouco daí, lógico, né, acabou que gerou revisões e tudo, né. Daí, cara, mas você tá cobrando muito barato, velho. Aumenta o teu valor aí, né, tu comentasse comigo, pra daí viabilizar também, porque realmente, assim, é, se o valor for pouco, né, como que viabiliza, né, todas essas revisões, todas essas interações, né? Teve uns que nossos clientes ali, o número de reuniões que eles queriam fazer inviabiliza, né? Daqui a um pouco a gente está mais fazendo reunião do que projetando, né? Em termos financeiros, fica difícil de compatibilizar tudo isso, né? sim. Essa situação é interessante, mas é porque eu sou do tipo que a parceria tem que ser realmente uma parceria. Se a gente vê que
não está justo para outra pessoa, a gente tem que dar o toque e ajustar, porque não dá. Existem preços parceiros, mas a gente também não pode simplesmente explorar só porque é parceiro, sempre está no mais barato. A gente tem que ter um ganha-ganha, porque você me faz um projeto bom que vai trazer uma redução para o meu cliente, então se eu sei que existe uma marca, se você me reduz 40 mil num projeto e me cobra 1.000, me dá Exato. uma dor. Não, Me dá uma dor, não exato. fecha as contas. Então a gente tem que encontrar esse número justo, que eu brinco que no mercado de construção civil é difícil encontrar esse número justo, porque a Não gente é sabe fácil. que é muito caro tudo, é caro para construir, a pessoa vai gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na casa. Sei que a pessoa tem realmente uma dor para cada real que ela gasta, mas ao mesmo tempo é para várias pessoas que são distribuídas esse valor, né? E Exatamente, exato. Hoje, se tu, assim, o que que seria uma remuneração justa, se você for avaliar, assim, do ponto de vista, né, de projeto? Se eu não me engano, fala-se em torno de 1% do valor da obra, tá? Para o projetista estrutural. Daí, lógico, né? Nós estamos falando aí, por exemplo, de projeto, por exemplo, se fosse fazer a parte, isso seria basicamente por light steel frame, né, no caso, né? uhum, Para quem vai detalhar todo o light steel frame e tal, né? Lógico, para a fundação seria um pouco menor, né? Porque é um projeto bem mais simples, né? Do que o sim. projeto da parte do light steel frame. E, no caso, concreto armado, se for pensar um edifício de concreto armado, seria 1% do valor da obra. Então, né, se a gente for imaginar isso, ou imaginar uma obra de 2 milhões, né, 10% seria 200 mil, 1% nós estamos falando de 20 mil reais. Se for uma obra, se for só a fundação, vamos colocar que fosse metade do preço, é 5 mil reais. Então são valores, esses valores seriam os valores justos, né? Os valores que a gente que o cliente devia estar pagando. A gente sabe que não é a prática do mercado, né? Não é isso que acontece. Aí, 2 milhões, vamos fazer a conta aqui. Falando uma média de uma casa de steel frame hoje de R$ 5.500 o metro quadrado. É uma casa de 360 metros. É uma casa grande? Não é uma casa grande. Então, 360 metros, o projeto de steel frame já seria em torno de R$ 14.000. Sobrariam R$ 6.000 para a fundação. Exato, exatamente. Mas aí tem gente que cobra os 2.000. Aí cabe ao cliente. A gente acabou de falar de uma casa de 160 metros quadrados com redução de 40 mil por causa que foi contratado um projetista justamente por preço, por leilão. Então, se pagar 6.000 para economizar 40, acho que ainda vale a pena, né? Então, é isso que eu acho que os clientes precisam de entender. Acho que mais profissionais bons, né, precisam de falar. Às vezes os profissionais bons dão uma desanimada, né? Para falar as coisas. Mas que é importante a gente falar, porque se a gente não fala, os ruins dominam. E aí vendem Exatamente. pelo marketing, vendem pela facilidade. A gente tem essa dificuldade no steel frame. É vendido muito a facilidade em excesso, que às vezes dificulta até para a gente que quer fazer realmente algo bem feito, trabalhar É, e fazer o steel frame. Porque steel frame, eu brinco que é fácil, é simples, mas não é fácil. É simples, é tudo parafusar ali, tudo montar, mas não é fácil. É um sistema construtivo, tem muitos detalhes ali que precisam se atentar. Você falou aí das revisões, só em projeto. A gente fica fazendo a revisão porque, Nelson, dá uma ajustadinha aí que meu, tem que ficar no limite da fundação certinho. Tem os não, e detalhes que tudo, depois prejudica pra gente na assim, obra. não, e total, e eu, assim, eu acho que ainda eu sou o que menos trabalho ainda, de verdade. Porque se for pegar o pessoal aí do projeto estrutural do steel frame, cara, passa um tubo aqui, tira aquele perfil lá, aqui tem que cortar o perfil, não sei o que, pode cortar o perfil. Não é fácil, cara, não é. É ótimo para o cliente, é perfeito, mas precisa ter uma equipe de gestão, porque se o cliente for tentar fazer isso aí sozinho, não vai funcionar, não, de jeito nenhum. Não funciona. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. O que que tu mais sente dificuldade, assim, na parte
para implementar assim o steel frame hoje, para ele virar uma tendência no Brasil, assim? Cara, essa dificuldade realmente básica da construção civil. A alvenaria, a alvenaria ainda aceita sair levando as coisas na coxa. Agora, o steel frame não tem como a gente levar as coisas nas coxas. Se não fizer o direito, eu venho até falando no Instagram aí, realmente compartilhando que a gente teve erros, teve problemas, porque a gente tentou, beleza, o projeto arquitetônico não foi pensado para o steel frame, a gente dá um jeito ali na obra, mas não dá. Aí no final, quem está executando a obra que acaba sendo prejudicado. Tem que ter esses projetos bem feitos, tem que ter compatibilização, tem que fazer o básico de construção, essas coisinhas que a gente fica falando toda hora, que parece que é besteira, mas tem que fazer projeto bem feito, tem que fazer o planejamento certinho, tem que ter o orçamento pré-definido, porque senão não dá para a gente fazer milagre depois na obra. O sistema construtivo não é milagroso, muita gente acha que ele é milagroso, que é mais fácil, vai ter isolamento térmico, a obra vai ser mais rápida, tudo. Mas não, se tudo isso não for feito em projeto, às vezes a obra vai demorar mais do que a alvenaria, às vezes. Tem muita obra de steel frame que demora, às vezes, mais que a obra de alvenaria. Não vai ter isolamento térmico e acústico, se não for pensado na arquitetura para ter esse isolamento térmico e acústico. Eu gravei um vídeo esses dias e até falei, a obra não vai ser limpa porque você vai contratar uma mão de obra. Você não valorizou o projeto, então você também não vai valorizar a mão de obra, você vai contratar uma mão de obra mais barata, essa mão de obra eles falam, né? Não tem tempo para limpar a obra, não. Cobrei para fazer a obra, não para limpar. Essa é a outra pessoa. A obra vai ser suja, então não vai ter limpeza. Não vai ter sustentabilidade, que você vai ter vários desperdícios de material, porque você não pensou na obra. Então, a dificuldade maior que a gente tem é de conseguir fazer o certo. Sim. Sair, conseguir passar para o cliente que ele precisa de parar para pensar, às vezes, um valor que ele está achando que vai economizar nesse início, ele investir esse valor um pouquinho mais no início para a gente conseguir planejar. Porque, querendo ou não, esse trabalho que a gente está fazendo é difícil, é um trabalho que demora tempo. Esses projetos que a gente ficou recente mesmo, a gente ficou aí 4, 5 meses em volta de um projeto. Caraca, Então, né? para a gente ficar em volta Muita desse coisa. projeto, pensa no valor que a gente tem que cobrar. É, Aí entra naquela ideia da justiça. A gente sabe também que não dá para cobrar lá 30 mil para fazer essa parte de gerenciamento de projeto, porque ninguém vai pagar. Então a gente tem que sempre encontrar um meio termo ainda. exatamente. É a Carla falando aí que a maior dificuldade é conscientizar o cliente, né? E até eu te perguntar uma questão que também é uma dúvida minha, em relação a, por exemplo, a modificação do projeto. Isso é tranquilo ao longo do processo ou já tem que partir de uma conscientização do cliente? Olha, o sistema não permite modificações, a gente precisa estar... Porque a gente sabe que é uma cultura, né? No Brasil, chegou na obra, putz, não, meu quarto não tá legal, tinha que ser maior. Molda tudo, então... Como que vocês estão trabalhando isso hoje, Vitor? Cara, eu gosto de falar, se ele tiver comprado o steel frame pela velocidade, não. Porque a gente começa a perder essa principal vantagem, que é da fluidez para a obra. Mas se ele tiver comprado o steel frame por outros motivos, que acha bonito, vê a estrutura lá toda montada, plaqueada, não importa tanto com o tempo, beleza, dá para fazer modificações, não tem problema. Por mais que doa na gente, que a gente que trabalha com o sistema, a gente quer entrar na obra e fazer o mais rápido possível, porque o sistema permite isso, mas é possível. Só que eu sou sempre da linha que tem que planejar. Você está fazendo uma obra, pega uma obra de 200 metros quadrados, é uma obra para a gente fazer em 6 meses. Uhum. Que a alvenaria faria em Caraca, um ano aí, meio tranquilo. 200 metros quadrados. É rápido, meu? É, muito rápido. Então pega 6 meses. 6 meses é pegar e fazer. O tempo passa muito rápido. Não dá para ficar travando por causa disso ou aquilo. Então também é uma dificuldade que a gente que a gente tenta implantar para o cliente. Olha, defina isso, defina tudo antes de começar, porque se você não definir, até o Igor Ferreira Engenharia é o cara mais top que tem de instalações hidrossanitárias no Brasil. Se o cliente não definir tudo, se ele não definir as louças, os metais que ele quer pôr, para o projeto hidrossanitário ser feito pensado em tudo isso, se ele não definir os acabamentos, se ele não definir se ele vai querer automação, se ele não definir se ele vai querer... Se ele não definir tudo isso,
não começa a não fazer o sentido ele construir steel frame, porque a gente vai estar lá no meio da obra, lá fazendo, montou a estrutura, tudo rápido. Ah, vou querer botar energia solar. Aí a gente tem que parar a obra. A equipe de steel frame estava ali preparada para começar o plaqueamento interno, tem que parar para esperar. Aí o cara da energia solar não tem o mesmo time que ele está acostumado lá com a alvenaria, que tem um tempão lá no meio da obra para ele pensar e fazer as coisas. Aí até você esperar. Aí passa um mês, 2 meses, aí a obra que era para ser 6 meses vira 8, 9, tranquilo, por causa dessas coisinhas de cultura. Que maluco, né? E eu imagino que isso tudo é documentação, que hoje vocês têm já de noção ali, checklists, né, para auxiliar o cliente, né? Eu imagino dar toda essa consultoria aí, que é um grande diferencial, eu imagino, né? Ah, não, hoje assim, a gente posicionou, porque assim, a gente acaba que a gente com a cabeça boa, você deve ter sentido isso já também, a gente sozinho numa construção, a gente não faz nada. Não adianta só a gente. Uma construção é formada por várias pessoas, vários profissionais. Não adianta só eu querer ser bom, querer fazer as coisas e se todo o restante não tiver na mesma página. A gente não faz milagre. E às vezes, dependendo da posição que você está, outras pessoas que não estão na mesma página ainda te prejudicam porque você está ali com a responsabilidade, você ainda se ferra. Hum, E a gente já se Isso. ferrou, e a gente já se ferrou por isso. Uhum. Aí a gente tá numa linha de que agora não dá. Ou faz assim, ou a gente prefere nem fazer a obra mais, porque não vamos carregar problema que a gente sabe que vai dar. Então, ou faz os projetos direitinho, contrata os projetistas que a gente conhece também, não vamos abrir mais para. Ah, contratei já outro projetista, descontrata, vai contratar o meu, ou então eu não faço. Porque não dá. Não, eu entendo completamente. E tem que ser, eu acho que assim, eu acho que como você falou, o método construtivo tem suas vantagens, né? Com certeza tem um público, né? Tem pessoas que vão querer fazer uma obra rápida, que querem entrar logo dentro da casa, que querem uma sustentabilidade, né? E, cara, eu vejo que tá totalmente alinhado, né, essa questão de você ter os profissionais adequados junto contigo, assim, eu acho que sem isso é igual você falou, não tem mágica, né, não tem mágica, o sistema não é mágico, né, se quer fazer do jeitinho tradicional, então acho que daí não é com a gente, né, eu acho que é justamente essa seleção, né, nesse momento ali você está selecionando, é o teu público-alvo, aquele cliente que está vindo, é o cliente certo para ti, né, ou não, né, e tá tudo bem, é, se talvez ali não é a- ainda não é o cliente adequado, né, vamos para frente, vamos buscar o, o próximo cliente, né. Não é, a gente começou falando de fundação, a gente vai terminar a live falando de empresa. Mas é, mas é justamente isso. Acho que a pior dor do empresário é quando a gente está no começo, a gente fica louco, né, por qualquer serviço, acha que sempre é uma oportunidade nova, faz loucura, tudo. Só que chega um momento que as loucuras te ferem, começa a dar problema que às vezes você não queria que desse, mas você tá ali, tá no meio e acaba levando a responsabilidade. E aí você fica puto porque você tem a mentalidade que, pô, eu sabia que não poderia fazer tanto, não poderia fazer de determinada forma, mas acabei engolido ali pelo todo. Aí Sim, você vê que ou eu começo a me posicionar e cliente, ó, é assim, 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 se você quer fazer sério, vai contratar a Vica, ou desse jeito não, acha algum doido aí que vai querer fazer, porque né. não tem mágica, Não, não eu dá. vejo a responsabilidade que vocês levam, o trabalho de vocês, né? Tanto você quanto a Carla, né? E, enfim, isso acaba sendo cultura e passa para os funcionários também, passa para as pessoas, para os contratados e tudo. E a gente absorve muito, né, cara, dessas coisas, assim, pra gente, né? Isso abala um pouco, mas eu acho que, cara, tudo isso é cabelo branco, assim, sabe? A gente vai aprendendo, vai levando pancada, pô, a gente comete erros também, então vai aprendendo que
ninguém é perfeito e tudo é aprendizado, assim. Eu sou dessa linha, assim, que tudo vai agregando e aí uma força maior, né, vai indo para o caminho, vai te levando para o caminho que deve ser, né? Às vezes a gente não entende muito bem no começo, mas conforme as coisas vão acontecendo e você, opa, peraí, parece que está funcionando melhor do que quando eu estava lá. A gente tem um ditado aqui no, não sei se aqui em Santa Catarina, mas é mais de interior, assim, né, do pessoal forcejando, forcejando, né, quer dizer, fazendo força e parece que não vai pra frente, né, e daí quando tu, poxa, deixa as coisas acontecer, um pouquinho mais de calma, vai indo, funciona super bem. Eu digo isso, não tô nem falando pra ti, tô falando da minha trajetória, não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo isso aconteceu diversas vezes, muitos aprendizados que aconteceram ao longo da vida, dos projetos e tudo, coisas que não valeram nem um pouco a pena. Eu tive um recente agora, não vou comentar aqui, mas que eu falei, putz, eu não precisava ter feito isso, cara. Não precisava ter pego esse projeto, sabe? Putz, não precisava ter assinado essa RT, cara. É desnecessário isso aqui que eu fiz, entendeu? E daí tu volta atrás, beleza, mas vamos lá, pô, bola pra frente, né? E assim, a gente vai aprendendo, né? A gente acredita muito, né, às vezes, nas pessoas, né? Por mais que a gente tenha um tempo, às vezes a gente ainda acredita ali, olhando para a pessoa, essa não é assim. Talvez aqui, quando E a tem gente um, tiver uns 30 anos, aí a gente consegue, a pessoa abrir a boca, a gente consegue separar quem que é bom, quem que não é. quando tiver só cabelo branco, né? Alguns cabelos brancos já tem, mas quando tiver só cabelo branco, é capaz que a gente aprende, né? Eu tô Não, nessa esperança. e até falando no começo a gente bateu nos projetistas que cobram barato, que não faz direito, mas até falando para eles, de certa forma a gente entende, né? Porque eu não sou mais Né? experiente do mundo, mas com 5 anos de empresa, com as coisas a forma que a gente fez a nossa empresa aqui, que a gente saiu de Goiás, foi para ir para Criciúma, depois veio para cá, então a gente aprendeu as coisas muito rápidas, né? Porque a gente teve que apanhar rápido para aprender. De certa forma, a gente entende que pô, o cara está se inserindo no mercado, está tentando tudo. Eu acho que o principal que todo mundo tem que ter na cabeça, falando de projetistas, é que ele prestando serviço, ele tem a cabeça todo dia. Será que eu estou precificando errado? Estudar a sua precificação, entender a precificação dele, tudo Uhum. isso. E a técnica também, que ele não pode deixar de lado. Estudar também a técnica para ele conseguir realmente entregar. Porque se o cara cobra barato, mas pelo menos entrega o projeto justo para o cliente, beleza, É, faz exato. parte. Eu gosto de falar, quem projeta, pelo menos, ainda está com um custo. Quem projeta e é autônomo, pelo menos ele tem um custo baixo ali, ele está trabalhando em casa, então ele não vai ter tanto problema. Agora o duro é quando o cara tem empresa, tudo, tem equipe, tem gente funcionário para pagar, aí Exato. não pode. É, e eu percebo isso, mas assim, jamais falando, assim, cada um sabe as contas que tem que pagar, né, cara? Tipo, tem gente que vai precisar fazer certas coisas que talvez eu e você não vamos precisar fazer hoje, entende? Então, mas tá tudo bem, assim, né? Cada um vive um certo tempo ali e precisa fazer determinadas coisas e, enfim. Mas um ponto bem interessante sobre, sobre tudo isso é o que e, e principalmente eu vejo assim a questão do alinhamento com a questão técnica, porque principalmente eu vejo na parte estrutural muita gente se prepara muito tecnicamente, né? É um excelente projetista, né? Mas peca muita assim, a precificação, muitas vezes eu tenho uma dificuldade muito grande na parte interpessoal, né? De como a maioria do pessoal me vê aqui no Instagram, acho que eu sou super desinibido, né?
mas eu sou super tímido, cara, né? Assim, a gente, né, nunca se viu pessoalmente, mas a hora que você me vê, assim, num evento ou na internet parece mais fácil pra mim, assim, por algum motivo, não sei. Mas tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar, que estão ao redor, né, do nosso trabalho, né? É, enfim. Exatamente. Não, você acha que a gente falou tudo sobre as fundações e steel frame? Deixa eu ver meu roteiro aqui. Bastante coisa e pouca coisa ao mesmo tempo, né? Bastante coisa, pouco a pouco. Mas acho que a gente passou, de uma forma, a gente passou por tudo. A gente falou sobre as possibilidades, os tipos de fundação, comentando que a fundação de steel frame vai ser mais barato que uma fundação de alvenaria, porque é uma lógica, né? A gente está com um peso de estrutura menor sendo descarregado na fundação, então, consequentemente, a fundação vai ser mais barata. Eu gosto de falar que é a parte do steel frame que a gente tem certeza que vai ser mais barato, é a fundação. Isso é sem dúvida. É uma máxima que dá para utilizar. Não tem como não ser, né? Então, falamos dos tipos, falamos que fundação de steel frame a fundação de uma obra de steel frame é mais barata. Normalmente vai ser mais prático, mas nem sempre. A gente comentou também que não é só radier que a gente faz a fundação de steel frame, dependendo da situação, a gente pode fazer outros tipos que vai ser um pouquinho mais difícil, mas nada que o pessoal de mão de obra civil já não está acostumado a fazer, e que no geral vai ser mais em conta, né? A ideia é sempre a gente projetar o que a casa e o terreno está pedindo e que vai ter um melhor custo-benefício. A gente não pode fala-se no steel frame de um jeito, acho que é aquela linguagem fácil, né, de marketing, né, fala de uma forma sempre e todo mundo acha que só radier para fazer. Então a gente tem que estar atento que dá para fazer outras soluções e que às vezes vão ser até mais baratas e até mais práticas que fazer um radier. É, eu acredito assim, Vitor, sempre complementando, perfeito a tua fala, complementando, sempre utilizar uma planilha, né, fazer modelagens, né, um profissional que faça modelagem, duas, três modelagens ali, para avaliar qual que é a melhor funda. Às vezes nem precisa modelagem, né? Muitas vezes a gente tem os índices de consumo aqui. Rapidinho a gente consegue, pô, se fizer em radier, tantos metros quadrados, a espessura é essa, o consumo de aço é esse. Ah, se for em viga, daí quantos metros lineares, qual o consumo da viga, mais a sapata, mais o pilar, enfim, análise comparativa, tem que ter números, né? Então a decisão, ela é baseada em números, né? Seja qual for o ponto aí que é o mais importante. É tempo? Qual é o número, né? Ou, qual é a redução de tempo para execução? É custo ou é aliar, né? Aí entra uma questão mais de juntar esses dois fatores, mas, enfim, fazer essa análise comparativa é bem importante para ter um bom projeto, né? Que atenda Aí é, aquela. aí é o puxão de orelha que a gente tem que estar nos clientes, e tem que tentar mudar o mercado, a gente tem que bater nessa tecla, eu venho tentando bater nessa tecla, é de os clientes entenderem que tem que se ter um tempo de antes de começar a obra. A gente começou a live falando até que o povo está muito ansioso, querendo projetos rápidos. Às vezes o cara demora 2 meses para decidir, para te contratar, e aí quer que você entrega em um mês o serviço. Um mês, Mas não, é impossível a meu gente Deus do entregar céu. alguma coisa boa em um mês. Falando de engenharia, é impossível. Em um mês a gente vai te vomitar uma coisa. De qualquer É, jeito, não tem como a gente fazer análise em um mês, dependendo, claro, depende do tamanho, mas não tem como a gente fazer análise fazendo uma coisa na metade do tempo que era para a gente fazer. A não ser que, é, claro, você pague o triplo para a gente fazer mais rápido, a gente vira noite, faz final de semana, a gente faz. Mas como não é o caso, a gente tem que respeitar o tempo para a gente fazer essas análises. Hoje, uma das coisas que a gente também não abre mão, hoje a gente não começa. Por isso que a gente está tentando pegar o projeto cada vez antes. Inclusive de pegar já na arquitetura, porque hoje a gente não entra nos projetos complementares mais sem fazer um estudo de viabilidade financeira. uhum, Para dar clareza para o cara. Hoje tem muito, infelizmente, exato. muita gente sonha. A gente vê no médio alto padrão, no alto padrão, no início ali de alto padrão, muita gente faz projeto que
A pessoa tem um dinheiro para investir, mas ainda não é aquilo que a pessoa quer Não vai dar investir. conta, né? Que não vai dar conta, que a pessoa vai ter que se matar E tá para fazer o investimento tudo bem, daquela né, casa para cara? executar no projeto. Ah, não, e, tipo, tá tudo bem, né? Às vezes é um pequeno adequaçãozinho, pô, tira uma coisa aqui, tira uma coisa ali, pô, reduz ali a minha metragem quadrada, entra no orçamento, pô, é muito melhor, né, cara? Eu digo isso, tem um cara aí que eu conheço, cara, que fez uma casa que não deu conta, velho. Tá aqui, ó, os muros tudo pra pintar. Eu digo eu mesmo, né? Assim, a gente fez uma casa maior do que a gente tinha de orçamento, de planejamento, e pensando lá na frente vai dar certo. Assim, aí tem que atender, aí tu tem que atender quem manda, né, cara? Não sei se tu é aqui quem manda, sabe que eu sempre dou a última palavra aqui em casa, né? Uhum. Sim, Tem que, senhor. Sim, tem senhora. sim, olha, não, mas vai dar certo, lá na frente a gente consegue, vai entrar mais dinheiro, sei lá o quê. Cara, faz assim, ó, faz aquilo que cabe no tamanho, velho. Porque senão é incomodação, é noite sem dormir, é os boletos chegando, e é pra todo mundo, cara. Todo mundo tem que comprar o leitinho aí das crianças. Você não tem. E quem começa uma construção tem uma responsabilidade muito grande, né? São várias pessoas que vai ter que contratar. Começam a cadeia a depender dela, porque é ela que está abrindo o negócio. Então, se ela embanana no meio da obra, ela atrapalha a vida de muita gente. Então, tem que entrar consciente. Não tem que fazer esse estudo de viabilidade financeira, analisar. Porque aí a gente já tem uma ideia, porque não tem projeto de fundação, não tem elétrico, não tem hidrossanitário, mas a gente consegue estimar por dados de outras obras. E aí todo o restante a gente consegue praticamente bater em cima, acabamentos, tudo a gente consegue bater em cima dos valores pela arquitetura básica. E aí a É, gente tem a ideia, pô, tá dentro, agora vamos continuar, vamos fazer os executivos, que aí a ideia é até diminuir do valor, ou não, tá totalmente fora, que é onde que a gente vai reduzir, vamos reduzir metragem, vamos tirar um detalhe arquitetônico, tem que fazer isso, porque senão você vai ficar com a casa pela metade aí, vai ficar só o render bonitinho pra você colocar na parede. exatamente. E a preocupação, né? Preocupação ali de toda essa cadeia que você influencia e que não que vai gerar todo esse estresse, né? Aqui, graças a Deus, foi no final, assim, já tá tudo pronto, assim, a gente tá dentro de casa e tudo, né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, pô, eu queria já estar com tudo pronto, né? Não tendo mais me estressar com nada, né? E não, né? Tá com Talvez bebê podia ter feito um pouquinho. pequeno, tá com filha pequena, né? É, exato, é. E não fizemos nada de imóveis ainda, então imóveis é caro pra caramba, né? A parte de granito, tudo isso é bem trabalhoso e vai muito financeiro, né? Então, enfim, mas minha experiência aí, e eu acho que e principalmente steel frame, né? Porque steel frame você precisa ter um valor ali, né, cara? Não tem se é de alvenaria, eu acho que até dá pra dar uma rebolada, né? Mas Te dá mais tempo para rebolar. No seu filme você tem que rebolar mais rápido. pode ser verdade. Já é uma velocidade 5 ali no steel frame. Fala uma Mas é pancada, né? Era uma pancadinha. Não, só acho que eu tô com medo de acabar aqui de novo, mas acho que a gente pode acabar a live. Acho que a gente passou por tudo, deu para realmente falar tudo sobre as fundações do steel frame. Acho que os principais pontos, assim, se for para a gente resumir, é aquilo: contrate bons profissionais para fazer essa parte de pré-obra, projetos, planejamento da obra, porque o steel frame traz muitas facilidades, mas para trazer essas facilidades precisa de alguém que tenha o conhecimento para conseguir botar em prática essas facilidades, porque senão você só vai trazendo custos às vezes que não precisava, né, para sua casa. Exato, exatamente. E te agradecer, pô, pelo convite, a saber que eu sou o primeiro, então, que legal, show de bola. E desejar sucesso aí também nas lives, desejar sucesso nos empreendimentos. Vocês são um casal muito legal e merecem ter todo o sucesso do mundo aí. E no que puder contar, contem comigo para ajudar no que for necessário. Obrigadão. E acho que passou muito, acho que
a maioria que passou aqui foi profissionais, né? Até que vem do seu Instagram. Você ainda tá com a comunidade aberta, né? Você não divulga, Sim, mas tá aberta, né? ela tá ali no, tem um link na bio ali, e para quem quiser saber mais, né, sobre estruturas e fundações, pode acessar o link ali na bio e fazer a compra. Eu não divulgo muito, mas a gente tem bastante conteúdo lá, cara. Tem uma. Dá pra projetar bem certinho o Radier aí para Lights to Frame, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é bom até eu compartilhar isso, né? Porque às vezes tem muita gente começando também que enxerga da mesma forma que a gente formou em 2000 eu formei em 2021 e a Carla formou não, eu formei em 2020 e a Carla formou em 2019. E aí a Carla formou em 2019, a gente passa por uma faculdade federal de engenharia civil, a estrutura, a gente acha que nossa vida é estrutura de concreto. A matéria que faz a gente sofrer na faculdade é resistência de materiais, a gente fica louco. E aí a gente forma achando que a gente tem que trabalhar com isso, né? Porque Sim. é a única coisa. A gente fica até com a cabeça zoada, não consegue separar. E a Carla vem nessa linha de, vou trabalhar com estrutura, começou pós-graduação, e eu sempre fui de buscar coisa na internet, né? Curso online, tudo. Aí, como ela tava nessa, na época ali, em 2020, tinha poucos pessoas fazendo curso na internet, curso online, de estrutura, poucas pessoas. Na verdade, geral, né, de engenharia, eram poucas pessoas. E aí uma dessas era você, e você tinha esse projeto de fundação. E fundação na faculdade de engenharia é muito vago. A gente tem uma matéria que é passada no geral ali e a gente não aprende direito, se for falar a verdade. Então, vamos especializar a estrutura, então, bom, vamos comprar o curso aqui. E a gente comprou o curso do Nelson. E aí estamos aqui 5 anos depois sendo parceiro de negócio. É Então, bem isso, cara. Foi um prazerzão, tá louco. Ah, e foi nesse sentido, realmente, assim, de fundações, eu me lembro que eu seguia o Fundações Sem Complicações, o Vini, né? E ele tinha um conteúdo, na época, um conteúdo bem de fotos, assim, de fundação, mas não era tão explicado, assim, sabe? E eu passei uma dificuldade imensa, assim, no começo para... Assim, eu tive um excelente professor, né, até é um projetista assim, gabaritadíssimo aqui em Santa Catarina, ele faz o projeto desses prédios altos, que é o Luiz Fernando Salles. Então, assim, tive uma boa, uma boa bagagem de fundações mas assim, a prática, cara, assim, é difícil na hora que você pega o projeto ali para aplicar aquilo, sabe? Então, eu tinha muito essa dificuldade. E aí foi onde eu tive a ideia de abordar esses temas aí e ajudar o pessoal. Hoje eu confesso que acabou que eu deixei um pouco de lado, é, quase como se fosse um detox assim da internet, mas, mas assim, tenho vontade de voltar, mas ainda não acredito que tá bem no momento, assim, provavelmente em breve vou voltar a fazer alguma coisa, mas quem sabe por... não, empurrão. Vamos terminar essa Ah, casa, aproveita para eu confesso que ia ser mais fácil realmente. Claro. aproveita para vender uns cursos e terminar a casa rápido. É, pode ser. É uma boa ideia. Mas, Nelson, brigadão aí por ter aceitado fazer essa primeira live com a gente. Acho que deu pra gente compartilhar um pouquinho. Acho que a gente passou pelos dois tipos, né? Nos profissionais, a gente falou bastante para profissionais, mas acho que a gente também tem uns toques aí, se alguma pessoa que está pretendendo construir, que passou pela live e tiver oportunidade para assistir, a gente vai colocar lá no YouTube também, né? Então, para quem conseguiu ver e que vai construir, deu para pegar alguns toques também, entender algumas coisas, alguns cuidados que precisa de tomar para construção sair com, gosto de falar com o menor dor de cabeça possível, porque sem dor de cabeça, quem falar que a obra não dá dor de cabeça, que é perfeita, já corre. Exato, exatamente. Alguma coisinha É, vai ter, não tem jeito. É pessoas, né? A gente envolve muitas pessoas. com certeza, sem dúvida. Muito obrigado pelo convite e novamente agradeço demais aí por ser o primeiro. Fiquei bem lisonjeado mesmo. E sempre que quiser fazer alguma coisa aí, eu estou à disposição. E, e é isso. Perfeito. Você foi o primeiro porque uma obra começa pela fundação, né? Opa!
Show de bola. É isso aí. Não tem jeito. É o mais Val- importante, então, vamos ser sinceros, né? Tipo, não é puxar farinha pro saco, mas é o mais importante. É o mais importante, tá na Bíblia, né? É o mais importante, não tem jeito. É isso aí. Valeu, Nelson, obrigado. Valeu, um abração aí. Até mais.